Bom, pessoal, seguindo então a continuação da matéria que eu enviei para vocês no sistema, agora é a aula sobre conflito aparente de leis penais. Isso ocorre quando, em tese, há um único fato, há uma única situação fática, é possível, em tese, a aplicação de dois ou mais tipos penais, de dois ou mais crimes. Por que eu falei em tese? E por que o nome não é conflito de leis penais, é conflito aparente? Porque o conflito realmente ele não existe na prática, ele é aparente. Parece haver um conflito, mas ele não vai existir, porque nós vamos utilizar alguns princípios para evitar esse conflito ou até mesmo solucioná-lo. E eu passei para vocês 4 princípios. Alguns doutrinadores vão trazer até mais, outros menos. Eu passei aqui os principais. Então, pressuponho que vocês devam ter feito a impressão do material que eu coloquei no site e já lido e estudado, assim espero. Primeiro princípio que eu passei para vocês foi o princípio da especialidade. O nome já diz, lei especial prevalece sobre a lei geral. Lei geral, para nós, é o Código Penal. Lei especial são as leis esparsas, as leis extravagantes. Lembram que eu falei para vocês que há inúmeros crimes que não estão no CP. Eles não estão no Código Penal, estão em leis especiais. Então, quando tiver algo disciplinado no CP ou em lei especial, nós sempre vamos ficar com o que está na lei especial. Lei especial prevalece sobre a geral. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, teriam vários, né? Mas eu vou explicar o que eu encaminhei para vocês entenderem. Eu coloquei o exemplo do crime de contrabando e descaminho. Esse crime, ele está tipificado no artigo 334-A do Código Penal e diz importar ou exportar mercadoria proibida. Então, sim, se eu trouxer do Paraguai e da Argentina, por exemplo, né, uma mercadoria ilícita proibida, por exemplo, pneus, cigarros, né, CDs e DVDs piratas, isso é contrabando. Agora, se essa mercadoria proibida for drogas ilícitas, continua sendo uma mercadoria proibida. E se eu trouxer do Paraguai, eu vou estar importando mercadoria proibida. Mas agora não é mais contrabando e descaminho, e sim o crime de tráfico internacional de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas ou Lei de Tóxicos, que é a Lei 11.343 de 2006. Do mesmo modo, se eu trago do Paraguai e da Argentina, portanto eu importo, uma mercadoria proibida que é arma de fogo ou acessórios, né, para armas de fogo, como os projéteis. Apesar de ser sim uma mercadoria proibida, também não será contrabando e descaminho. Será tráfico internacional de armas, previsto no Estatuto do Desarmamento ou Lei de Armas de Fogo, que é a Lei 10.826 de 2003. No caso, está no artigo 18, ok? Então, o que está previsto numa lei especial, você segue o que está lá. E isso não só em tipos penais, em crimes. Qualquer coisa que vier previsto na lei especial, ela prevalece sobre o Código Penal. Exemplo, pena de multa. Vocês vão ver no Penal 2, portanto, semestre que vem, como que o juiz fixa uma pena de multa para algum crime, e isso vem tipificado nos artigos 49 seguintes do Código Penal. Porém, existem crimes previstos em leis especiais que têm valores distintos, né? A contabilidade, a conta do que vem previsto no Código Penal. Um exemplo é a própria lei de drogas. Então, vocês vão seguir os valores da lei de tóxicos e não o CP. Lei especial prevalece sobre a geral. Outro princípio que eu passei para vocês foi o princípio da sucessividade. A lei posterior revoga a anterior. A lei posterior mais nova, recente, revoga a anterior. Nós estudamos, eu perguntei em sala de aula, quando a gente viu a retroatividade da lei penal, quando que uma lei é revogada? E vocês me falaram quando vem uma outra lei, que a revoga. Essa é a revogação expressa. Só que existe a revogação tácita, presumida, que é quando a nova lei, ela passa a tratar inteiramente da matéria que tratava a lei anterior. E ficam as duas leis vigorando, né? Só que não tem como eu ter duas leis abordando o mesmo assunto.
Não dá, né? Vai dar choque. Então nós ficaremos com a lei nova, por ser mais recente, é a lei que revoga a anterior. E como exemplo tem um monte de contravenção penal. As contravenções penais, que eu vou explicar no próximo vídeo, elas são infrações penais de pequeníssima gravidade. É errado chamar de crime, o nome é contravenção. E elas estão todas tipificadas na LCP, Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688 de 1941. Lá tem um monte de contravenção que está lá até hoje. Você vai abrir e está lá, bonitinho. Só que a gente presume que muitas daquelas contravenções, elas não existem mais. Elas foram revogadas por leis especiais e hoje aquelas contravenções são crimes. Um exemplo é maus tratos animais. Maus tratos animais era contravenção penal, prevista no artigo 64 da LCP. Porém, hoje nós temos a legislação ambiental que trata disso. Então, é crime previsto no artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Então, se está tipificado a mesma coisa nessa lei, eu presumo que essa lei revogou a contravenção. Tá? Então, é crime. Um outro exemplo, disparo de arma de fogo em vias públicas ou adjacências. Era mera contravenção penal. Hoje é um crime previsto no Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, e no caso esse crime, disparar arma de fogo, está previsto no artigo 15 dessa lei. Um outro exemplo, dirigir sem carteira. Qualquer um hoje sabe que essa é uma infração de trânsito, porque hoje nós temos o Código de Trânsito, a Lei 9.503 de 97, e esse crime ele está previsto no artigo 309 do CTB. Porém, antes de 97, dirigir sem carteira, sem habilitação, era mera contravenção penal. Tá? Estava tipificada, salvo engano, no artigo 28 da LCP, da Lei de Contravenções Penais. Então, tem muitas contravenções que ainda estão lá. Eu não entendo por que o legislador não revogou a LCP, que só tem coisa arcaica, antiga. E, para quem não sabe, vai olhar lá, vai achar que é uma contravenção. E é crime. Tá? Vender bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, né? Era mera contravenção. Hoje está lá na LCP, acho que é o artigo 65, salvo equívoco, que a gente nem usa, então eu acabo nem lembrando totalmente, né? Porque hoje é crime. Hoje é um crime previsto pelo ECA, né? A venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Então, a lei posterior, por ser mais nova e recente, revogará a anterior. Princípio da subsidiariedade. A lei primária prevalece sobre a secundária, né? Algo subsidiário é algo que está em segundo plano, né? É secundário. Então, a lei principal vai prevalecer sobre a lei secundária. Exemplo, vocês vão encontrar no próprio artigo, no próprio tipo penal, geralmente vai estar escrito embaixo na pena, na sanção, no preceito secundário, vai estar escrito algo assim: seu fato não constitui crime mais grave, se não for elemento de outro crime. Um exemplo, a contravenção penal de vias de fato, que está no artigo 21 da LCP. Vias de fato é uma agressão física, uma briga, geralmente entre vizinhos, que não gera lesão, não gera corte, hematomas. Então, sei lá, um empurrão, um puxão de cabelo, uma cusparada no rosto, um tapa. Claro, depende do tapa, né, gente? Se eu der um soco, arrebentar a cara da pessoa, quebrar um dente, é lesão. Então, se a agressão não gera lesão, é vias de fato. Se gera lesão, é crime de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Embaixo do artigo 21 da LCP, na pena, está escrito assim: pena, detenção de 15 dias a 3 meses ou multa, se o fato não constitui crime. Tá? Então, se constituir crime, nós vamos lá para o 129. Um outro exemplo, o crime de lesão corporal seguida de morte, está no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. É quando o meu intuito é único e exclusivamente lesionar a pessoa, porém sem querer eu mato. Tá? Por exemplo, eu dei um tapa no rosto, ninguém vai morrer com um tapa. Só que a pessoa se desequilibrou, caiu, bateu a cabeça lá no meio-fio e morreu. Eu queria lesioná-la, dolo na conduta.
Porém, ocorreu um resultado bem mais grave que eu não esperava, que foi a morte. O meu crime é lesão corporal seguida de morte. Só que no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, diz assim: se as circunstâncias evidenciam que o agente não quis nem assumiu o risco de produzir o resultado. Eu não posso querer a morte e sequer assumir o risco de matar a pessoa. Senão entra o dolo eventual, que eu vou explicar mais à frente, e aí o meu crime é homicídio, obviamente. Tá? Então esse seria o princípio da subsidiariedade. E por fim, o princípio mais importante, que tem muito, né, no dia a dia, que é o princípio da consunção. O fato mais grave, ele vai absorver o menos grave. Esses princípios, gente, nós usamos muito na prática, no dia a dia, os 4, e cai muito em questões de concurso, OAB, né, questões de prova, por isso que tem que saber. O da consunção é muito importante. O fato mais grave absorve o menos grave. Por exemplo, eu entro numa casa, invado uma residência para furtá-la. Eu fiz, teoricamente, o crime de invasão de domicílio, que é o artigo 150 do Código Penal. Porém, eu não respondo por invasão. Eu respondo só pelo crime fim que eu queria fazer e realmente fiz. Furto, 155. Logicamente que para furtar uma residência, um estabelecimento comercial, eu preciso entrar na casa. Então, nós dizemos que a violação de domicílio é um crime meio para a prática do crime fim. Só respondo pelo crime mais grave, o crime fim, o furto. Do mesmo jeito, se eu tivesse entrado na residência para matar alguém, para estuprar, para roubar, né? Eu só respondo pelo crime fim. O roubo, o homicídio, o estupro. Um outro exemplo, eu mato alguém com um tiro. Eu não respondo pelo crime de disparo de arma de fogo, que é um crime que existe no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Eu respondo só pelo crime fim e mais grave, que é o homicídio, 121 do Código Penal. Obviamente que se eu fui matar alguém com um tiro, com uma arma de fogo, é óbvio que eu tinha que dar o tiro, né? Senão eu não ia conseguir o meu intento, que era matar a pessoa. Posso responder pelo crime de posse ou porte de arma de fogo. Aí sim, embora haja divergência na doutrina. Alguns dizem que o homicídio ele absorveria o crime de posse ou porte de arma de fogo, e outros dizem que eu responderia tanto pelo homicídio quanto pelo crime do Estatuto do Desarmamento. Um outro exemplo que eu passei para vocês, crime de desobediência. Nós temos 3 crimes parecidinhos no Código Penal, que é o crime de desobediência, o crime de resistência e o crime de desacato. A resistência e a desobediência são bem parecidos, tá? Bem parecidos. Resistência, eu estou desobedecendo. É quando eu, particular, desobedeço ao cumprimento de uma ordem de um funcionário público. Só que a desobediência eu simplesmente desobedeço. Por exemplo, eu não quero abrir a porta quando a polícia manda abrir, porque ela tem um mandado de busca e apreensão. Eu sou obrigada a abrir, sob pena de responder por crime de desobediência. A resistência nada mais é do que uma desobediência com agressões físicas ou verbais. Então vamos dizer que, além de eu não querer abrir a porta, eu começo a jogar pedras nesse funcionário público, que pode ser um policial, né? Geralmente será. Eu começo a jogar pedaços de pau, facas, até mesmo dou um tiro, porque eu não quero que ele cumpra a ordem dele, que é entrar na minha residência, para efetuar o mandado de busca e apreensão, que é uma diligência legal, se for feita durante o dia e, obviamente, com o mandado. Então, nesse caso, eu não estou só desobedecendo, eu estou resistindo. E eu não vou responder pelos 2 crimes. Eu respondo pelo crime mais grave, a resistência, que vai absorver o crime menos grave, a desobediência. Tá? Esses delitos estão nos artigos 329 e 330 do Código Penal. Esse é o princípio da consunção. É isso então, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato, estou sempre à disposição. Ok? Abraços!